Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à Sociedade Espírita Renovação. O meu nome é Amauri e vou conduzir os trabalhos desta noite. Vamos fazer, como é uma boa prática recomendada, a prece inicial para harmonizarmos as nossas vibrações. Senhor Jesus, Mestre de todos nós, somos agradecidos por tanto amor e nos possibilitar estarmos na casa esta noite para novos conhecimentos, entendimentos, reflexões sobre tudo aquilo que for dito e que impactem em nossas vidas. Te pedimos o apoio costumeiro da equipe espiritual da casa, que verdadeiramente é aquela que conduz esses trabalhos. Pedimos ainda que abençoes e ilumines a todos nós, encarnados e desencarnados, e a todos os companheiros que não puderam estar conosco nesta noite. Certos do teu amor, pedimos que permitas o início da atividade desta noite. Que assim seja. Muito bem. Alguns avisos para nós já começarmos a atividade e depois não termos mais interrupções desse nível. Nós recebemos um convite da Federação Espírita do Paraná para participarmos do curso de qualificação do trabalhador espírita. A FEP oferece o curso para todo o estado. Quem pode participar? Trabalhadores de qualquer área do centro espírita. Frequentadores do centro espírita há, no mínimo, 2 anos e que já passaram pelo estudo básico. Ter mais de 18 anos. As inscrições estão aqui recomendadas. Ao final, quem estiver interessado, podemos disponibilizar lá na livraria. Muito bem. Temos pessoas que estão aqui pela primeira vez? Estão convidados a se achegar aqui um pouquinho mais, porque temos livros em doação, como é de praxe na casa, para que possam já iniciar uma leitura a respeito da doutrina espírita. Pode chegar? Por gentileza. Vem, de qualquer jeito. Isso. Muito bem. A casa tem o entendimento de que o melhor início é o início pela leitura. E aí nós promovemos este tipo de atividade para que a pessoa já chegue, rasgue lá o plástico do livro, já comece a ler e, quem sabe, passe a noite inteira lendo. Ó, que tal? Que tal? Muito bem. Avisos. Toda terça-feira nós temos o Grupo Cáritas. Senhoras de 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, participando do nosso grupo de costura, em benefício daquelas crianças carentes, das pessoas em dificuldade, que podem ser beneficiados por tal atividade. Então, estão convidados. Logo após a finalização do trabalho, existe um Evangelho no Lar, uma leitura do Evangelho, este livro que acabamos de doar, para que as pessoas conversem e troquem ideias, reflexões a respeito do Evangelho de Jesus. Temos grupos de estudo na terça-feira, 19h45 até 21h15, na quarta-feira, hoje, e no sábado, a partir das 14h30 até as 16 horas. Temos também no sábado o plantão de passe,
a partir das 17h30 até as 18h30, aqui na casa mesmo, naquela casa lá na frente, a primeira casa que vocês viram quando chegaram. Então, façam bom uso. O plantão, aliás, eu ia dizer que era o plantão, mas novamente reforçamos, porque hoje na internet já dissemos que a casa não para por feriados. Ah, mas é Natal. Pode ser que exista alguém em aflição. Ah, mas é Carnaval. Pode ser que exista alguém em aflição. A casa não para. Ah, os estudos a gente dá um outro jeito, faz uma leitura evangélico-cristã, mas não deixamos de fazer os estudos, reflexões, entendimentos, rodas de conversa. Né? O plantão de paz, que acabei de falar. Temos mocidade, mas está em estruturação, porque com a pandemia a nossa mocidade não aconteceu mais, né? Sofreu solução de continuidade, mas temos o nosso pensamento vibrando em mocidade e evangelização, que ainda este ano deverá ter o começo de algumas esquematizações de início. Temos uma conversa fraterna, nós chamamos de diálogo fraterno, para aquelas pessoas que estejam em sofrimento. A conversa é que a pessoa vai falar e nós vamos entregar aquilo que a doutrina espírita fala daquilo que ela sofre. Né? Então, aqueles que tenham interesse, por favor, informem com antecedência, no mesmo dia, pelo menos uns 15 minutos, 20 minutos antes, para que nós consigamos destacar um colaborador e uma colaboradora, que é sempre um casal, que possa atender naquele dia. Muito bem. Então, hoje nós vamos apresentar a nossa Marie Chantal Eisenbach, né, que vai apresentar o que fazeis de especial. Esse é o tema desta noite. Trabalhadora da Sociedade Espírita Renovação, desde a sua fundação, é membro do Conselho Deliberativo da SER e aplicadora de conteúdos da doutrina espírita no ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Mãe, é empresária e está sempre, mas sempre presente na casa, em todos os momentos. A Marie está aqui conosco. Uma grande companheira de trabalho, né, que está sempre ombro a ombro, lado a lado. Então, com a palavra, Marie. Boa noite a todos. O que fazeis de especial? Nós pegamos esse trecho do Sermão da Montanha, algumas partes do Sermão da Montanha, onde Jesus, né, diz, Mateus, né, nos fala, no capítulo 5, dos versículos 43 a 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, nesse trecho do Sermão da Montanha, Jesus nos faz essa indagação assim, um tanto forte para as nossas reflexões. Porque, de fato, a chuva, ela desce sobre justos e injustos, o sol se levanta sobre maus e bons, mas
nós temos que ter alguma atitude diferente de quem não acredita em Deus, em Jesus. E pensando nisso, pensando nos apóstolos, né, que tiveram essa oportunidade de conviver tão de perto com Jesus, de ter esses ensinamentos escutados dele mesmo, né, compartilhado suas dúvidas, eu resolvi trazer um trecho do jovem endemoniado. Era uma tarde bem abafada, quente, como a de hoje, mais ou menos, né? Como hoje foi abafado. E Jesus estava muito próximo do momento da crucificação. E ele sabia disso. Então, naquele momento, ele procurava conversar cada vez mais com os discípulos, com aqueles que estavam ao seu redor, deixando de ensinamentos, admoestando, chamando atenção para algumas coisas que eles precisavam ter atenção. E estava ele naquela fala com os seus discípulos e alguns que tinham chegado ao redor, quando chega um jovem. E esse jovem estava endemoniado. Hoje nós diríamos obsidiado, perturbado. E estava de uma forma tão perturbada que ele chegou perto de Jesus e disse: Senhor, por favor, eu lhe suplico, me ajude. E Jesus então parou o que estava fazendo, veio até aquele jovem, olhou-o bem nos olhos e lhe disse que a partir daquele momento, que aqueles espíritos, aquela legião de espíritos que o estava obsidiando, se afastassem e fossem atendidos naturalmente por outros espíritos que ali estariam para também orientá-los e levar esses espíritos a outros lugares. O menino levou um choque tão grande com aquela energia que acabou desfalecendo ali no chão, né? Caiu. Jesus então auxiliou a se levantar, olhou nos olhos dele e disse: Meu filho, vai para casa, se refaça fisicamente. E quando você estiver melhor, procure um dos meus discípulos, porque nós vamos continuar essa conversa, eu vou continuar essa conversa com você em momento oportuno. E o jovem, então, foi-se, né? E algumas pessoas o levaram, o acompanharam. E Jesus continuou, então, a sua fala. Depois disso veio a prisão, toda aquela passagem do Calvário, a morte, a sua vinda novamente, né? A ressurreição, né? Quando ele voltou, as suas aparições para os discípulos. Passados 100 dias, Pedro estava na casa dele quando tocam a porta. Ele abre a porta, um jovem. Ele se recordou daquele jovem, mas agora diferente, bem posto, bem alinhado, né? Uma cara saudável, não tinha mais aquele olhar esgazeado. E ele disse: Quando Jesus falou comigo, me disse que procurasse um dos seus discípulos, porque ele gostaria de continuar a conversa comigo. E Pedro pensou: Meu Deus, e agora? O que será que Jesus queria falar com ele? Mas convidou, disse: Entre, entre. E naquela noite, vários amigos chegaram à casa de Pedro. E naquela noite em especial, eles pensaram, começaram a formular entre eles a ideia de montar a Casa do Caminho. Tão conhecido esse trabalho maravilhoso que os discípulos fizeram, que foi na própria casa de Pedro. E aquele jovem que começou aquele dia, aquela conversa, e começou a programar junto com eles a Casa do Caminho, foi um trabalhador incansável. Trabalhou até o final da sua vida no atendimento ao consolo, o auxílio, porque a Casa do Caminho era para todos os aflitos, para aqueles que traziam doenças, para aqueles que traziam problemas individuais, pessoais, obsidiados, de toda ordem, todos os aflitos eram ali atendidos. Já dizia
João, que Jesus bem sabia o que ia dentro do homem. Porque quando Jesus olhava alguém, por ser um ser superior e ter essa capacidade, ele não via apenas o que se mostrava ali. Ele conseguia identificar o passado, o presente e todo o potencial que aquela pessoa tinha para o futuro. Foi por isso que, numa mensagem muito bonita, Emmanuel diz que quando Jesus viu Zaqueu, ele não viu usura, ele viu sim uma grande possibilidade de trabalhar em alguém, por alguém que iria fazer muito bem. E Zaqueu, depois que largou a vida de coletor de impostos, montou uma pequena casa para continuar com a mensagem de Jesus. Quando ele viu Madalena, ele não viu apenas uma mulher cheia de gênios do mal, como diziam na época. Viu sim uma mulher que tinha uma capacidade de amar enorme e que só bastava ser colocada na direção correta. E foi o que ele fez. Quando ele viu Pedro, ele não viu alguém frágil, titubeante. Não, ele viu alguém que, uma vez que tivesse algum conhecimento e que fosse bem orientado, seria um grande divulgador, um pilar do cristianismo. Quando viu Tomé, ele não pensou assim, nossa, que pessoa cheia de dúvidas, que não acredita em nada. Ele pensou sim, que ali estava uma pessoa que estava o tempo inteiro se questionando, mas que uma vez que tivesse a resposta certa, daria muitos bons frutos. E assim Jesus faz com todos nós. A todo momento ele nos olha, não para criticar, não para apontar erros, mas sim para identificar aquilo a que já estamos prontos, porque estamos na nossa caminhada todo dia amadurecendo, aprendendo coisas novas, nos superando em algum detalhe. E Jesus identifica isso em nós e a todo momento nos convida para o seu trabalho de amor. Mas Pedro, depois da morte de Jesus, trabalhou de uma maneira incansável na Casa do Caminho. E para trabalhar na Casa do Caminho, ele atendia a mulheres, a prostitutas, a mulheres da vida, que ele, Pedro, antes de conhecer a Jesus, tinha um preconceito enorme. Ele tinha muita dificuldade de trabalhar com as mulheres de vida fácil, como dizem. Ele não conseguia compreender. Mas, convivendo com Jesus e vendo o trabalho que ele fez com Madalena, vendo a atenção que ele tinha com os paralíticos, com os coxos, com os cegos, ele fez um esforço hercúleo, um esforço sincero de aprender a amar. E nesse trabalho de todo dia na Casa do Caminho, aquilo foi se incorporando dentro dele. Ele já começou a olhar a pessoa não para criticar, ele pensava, coitada, o que será que aconteceu para ela chegar nesse ponto? O que será que esse companheiro está sofrendo sem conseguir enxergar, sem conseguir caminhar? Passou a ter uma sensibilidade que antes ele não tinha. E foi assim que um dia, caminhando com João, eles haviam resolvido ir ao Templo Formosa para prestar lá suas homenagens, agradecer, orar a Deus. E quando chegaram na frente do templo, havia um jovem paralítico. Aqui eu não consegui achar uma foto do jovem. Dizem jovem, mas aqui não parece um jovem, né? Parece alguém com mais idade, mas dizem as escrituras que era um jovem. E ele olhou aquele jovem e se compadeceu de tal forma, sentiu uma compaixão. Ele aproximou-se e disse,
E o jovem pedindo moedas, porque era assim que eles conseguiam sobreviver. Era das migalhas, das esmolas, daquilo que as pessoas dessem. E ele disse, então, eu não tenho ouro, né? Nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus eu te dou. Levanta e anda. Aquilo foi maravilhoso. Pela primeira vez ele sentiu o que é fé. Porque ele tinha incorporado tanto aquele sentimento de amor que Jesus havia ensinado, que ele foi capaz de fazer aquilo em nome de Jesus. Não por mérito dele, mas pela oportunidade que Jesus lhes concedia, né? E então, naquele momento, ele convidou o jovem: vamos juntos agradecer a Deus. Entraram no templo para agradecer. Assim, a gente vê aqui dois momentos em que os discípulos fizeram esforços maiores para justificar o que fazeis de especial. Mas vamos adiante. O Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, pega a mensagem justamente do Sermão da Montanha, essa frase que fazeis de especial, e nos traz para os tempos de hoje, para nós que não convivemos com Cristo diretamente, mas que estamos convivendo com a mensagem dele há 2025 anos. Não, 2026. 2026 anos envolvidos com a mensagem de Jesus. E diz eles o seguinte: iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade sabem, e tomei a liberdade de colocar em tópicos para ficar mais fácil as frases, né? Então, os espíritas sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte. E esse conhecimento, gente, faz toda a diferença. Quando eu consigo compreender que a vida não está circunscrita entre berço e túmulo, que a vida continua. É claro que a perda de um ente querido dói ao coração, a saudade, a falta. Mas a certeza que a gente vai se encontrar, ela não pode nos deixar ficar no desespero. A gente pode até ficar triste, saudoso, mas desesperado. Não. E continua aqui. Que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Então, essa passagem na Terra, gente, o que é 90, 100 anos na eternidade? Nada. É muito pouco. Então, nós sabemos que nós temos uma oportunidade aqui de aprender, de exercitar, de trabalhar. É por isso que a gente está aqui. É como se no mundo espiritual a gente tivesse tido as aulas e agora a gente tem que fazer a prova. Então, a gente vem aqui e a gente tem que exercitar, tem que passar cada dia por várias situações para entender onde nós estamos. E continua aqui, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. É difícil quando a gente está passando, né, um desgosto. Não é fácil. Mas quando a gente tem essa noção de que nada acontece por acaso, que nós estamos aqui, e o que nós estamos passando aqui foi o que nós plantamos, ou em vidas passadas, ou nessa. Porque às vezes eu estou aqui, com enfisema pulmonar, não é porque Deus quis, eu vim já de outra vida com isso, não, é porque eu fumei essa vida mesmo, estou colhendo o que eu fiz. Então, quando eu começo a ter essa compreensão, eu tenho um patrimônio de entendimento, é isso que Manuel está dizendo.
diferenciado. Eu não posso agir como os outros agem, os que não têm esse conhecimento. Senão, que diferença faço eu? Que faço eu de especial? Mas ele continua que a dor é o estímulo às mais altas realizações. O abraço apertadinho de Deus, como diz o filhinho do meu marido, é um abraço doído às vezes, mas necessário. Porque a dor, ela vem, ou a experiência aflitiva vem para que a gente aprenda algo. Então, quando a gente está nesse momento, a gente tem que pensar, meu Deus, o que eu tenho que aprender nesse momento? Por que será que eu estou passando por isso? Alguma coisa eu preciso entender, que eu preciso pensar, né? Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Gente, o que eu planto, o que eu colho hoje é o que eu plantei ontem. E o que eu vou colher amanhã é o que eu plantar hoje. O que tenho plantado no meu dia a dia? O que eu faço de diferente do que eu fazia ontem? Né? Quando a gente trabalha em empresa, eu trabalhei 11 anos numa Renault da vida, a gente tem aqueles cursos de qualidade total, né? Hoje tem que ser melhor do que ontem. Né? E aquilo, mas aquilo não é só para a empresa, aquilo é para a vida. E hoje eu tenho que ser melhor do que fui ontem. Amanhã melhor do que fui hoje. E é assim a dinâmica da vida. E continua que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Gente, aqui não é férias, repouso. E muitas vezes a gente foca a nossa vida, os nossos interesses, os nossos propósitos em coisas fáceis. Ah, eu queria ser rico, famoso, bonito, queria ter o carro do ano, a piscina melhor, a casa. E eu esqueço do principal. Eu tenho um companheiro de trabalho que esses dias ele postou no Instagram e ele disse, colocou um depoimento assim, ele fez um depoimento para a esposa dele, enaltecendo, agradecendo ela, e ele disse, só agora eu vejo. Passei tantos anos correndo atrás do dinheiro, pensando, não, é para os meus filhos, é para dar uma vida boa, é para dar estudo, é para dar isso. Mas agora que minha filhinha morreu assim, num acidente, fico pensando, meu Deus, por que eu não fiquei mais em casa? Por que eu não passei mais tempo com ela? Por que quando eu estava em casa, eu dizia, filha, pega esse livrinho, vai aqui, pega esse tablet que eu preciso assistir o Jornal Nacional, sei lá. Então, me deu assim uma dor, sabe, no coração. E pensei, meu Deus, o que ele está falando serve para mim. Não sei se serve para os senhores, mas para mim serve. Eu pensei, meu Deus, quanto tempo da vida. Eu perco tempo, às vezes, eu deixo de conversar com o meu filho, porque eu estou preocupado com uma coisa que, meu Deus, nem é tão relevante assim. A gente acaba se afligindo com tanta coisa e a vida vai passando por entre os dedos e a gente não percebe que o tempo passa muito rápido. Mas continua aqui, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é a abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos de tudo isso. Em face, pois, espíritas, né? Ele está falando aos espíritas,
de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual? É justo ouçamos a pergunta do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Em outro livro, Emmanuel, que é da mesma série, essa série Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, são 4 livros que pequenos, mas bem profundos, cheios de mensagens bonitas, que Emmanuel vai destrinchando o Evangelho, né, de Jesus. Numa outra mensagem, ele começa falando assim, que no trabalho do dia a dia, que às vezes a gente pensa assim, mas meu Deus, eu trabalho, eu chego no horário, saio no horário, eu cumpro minhas tarefas, eu pago meus impostos, né? Eu estou sempre procurando fazer o melhor que posso. E daí ele diz assim, e aí? Quem não é crente também não faz isso? Você não conhece muitos ateus, pessoas que nem acreditam em Deus, em Jesus, que também cumprem as suas obrigações do trabalho, que também pagam seus impostos, que fazem, ele diz, dos afazeres domésticos, que cumprem suas atividades? Ele falou, sim. Aí ele começa a fazer algumas perguntas para nós. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria, estímulo em derredor de ti? E tudo bem, você fala que cumpre o teu trabalho no dia a dia, mas você cumpre o teu trabalho criando coragem, alegria e estímulo em volta das pessoas, as pessoas que estão em tua volta? Ou você é aquela pessoa que vai e só cumpre a tua obrigação? Eu me lembro, certa feita, vou fazer um parênteses aqui, trabalhava na Renault, né, e eu tinha que falar com uma pessoa da mobilidade internacional para ver uma coisa lá que o presidente tinha me pedido. E eu liguei para a moça e falei, olha, o presidente perguntou se você poderia ver uma escola assim, assim, uma coisa lá da família dele. Ela disse, espera um pouquinho. Eu fiquei esperando. Daqui a pouco ela voltou e disse, eu não vou poder fazer. Eu disse, por quê? É que eu estava olhando no escopo do que eu fui contratada e não diz que eu devo ligar para a escola de filho de presidente. Então eu não vou fazer. Aquilo levei um choque na hora, porque, meu Deus do céu, ela que fazia toda a parte da casa, de tudo, quando eles vinham, né, de um outro país para cá, a gente ajudava nessas coisas da escola, de tudo que não falam a língua. Aí ela leu o escopo de trabalho. Ela estava cumprindo as suas obrigações? Estava. Ela estava dentro do escopo de trabalho. Mas ela estava criando coragem, alegria, estímulo. Então não basta você cumprir o teu trabalho. Você tem que fazer algo especial. É isso que Emmanuel diz que Jesus espera do discípulo que o segue. E ele continua. Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Porque às vezes a gente critica, aponta, vai junto com os outros, né? Ah, não dá certo, a gente não tenta. Aquela pessoa lá está perdida. Ixi, nem tenta, nem adianta falar com ela. Será que uma abordagem, um outro jeito de falar, um outro momento não faria uma diferença na vida daquela pessoa? Talvez. Meu filho, saindo do mercado, foi entrar dentro do carro e começou a chover. E ele, então, não pôde sair com o carro porque tinha um rapaz que estava empurrando o carro, né? O carro tinha morrido, ele abriu a porta, estava empurrando o carro.
E ele falou, ai meu Deus, ele pensou com ele, né? Ah, eu querendo ir embora, vai começar a chover, né? Começando já aqueles pingos assim fortes, mais esparsos. Ele falou, vou esperar ele passar, e daí de repente ele olhou aquele moço assim, tão chateado, e aí empurrando. Eu disse, sabe o quê? Eu vou ajudar esse rapaz. Ele saiu do carro e disse, moço, entra no carro, que eu vou empurrar para você dar no tranco, né? Aqueles carros mais velhos que dava para dar no tranco, porque hoje os carros novos não dá mais para dar no tranco, né? Daí ele empurrou o carro pegou, daí o moço, né, deu a volta, voltou e disse para ele assim, olha, se você soubesse o dia que eu tive hoje, eu perdi meu emprego, eu tenho que voltar para casa e contar para minha mulher e para os meus filhos que eu não tenho o dinheiro, não tenho nada, que eu estou desempregado. Eu estava tão aborrecido que quando o carro morreu e não conseguia pegar o carro, olha, eu pensei, se eu sair desse supermercado, acho que eu vou jogar meu carro no primeiro buraco que eu encontrar. Talvez ele não fizesse isso, fosse um pensamento que ele teve ali no momento. Mas aí começou a chuva e a chuva começou a engrossar e você saiu do teu carro, se molhou inteiro para empurrar o carro para me ajudar. Eu pensei, não, o mundo não está perdido. Ainda tem coisa boa para acontecer. Muito obrigada por esse momento que você me deu hoje. Meu filho disse, olha, eu fiquei tão emocionado. Nossa, eu até chorei depois quando entrei no carro, porque fiquei emocionada. Porque não me custou nada e fez uma diferença tão brutal na vida daquela pessoa. Quantas pessoas precisam de um pouquinho da nossa atenção? Às vezes é um bom dia, como vai? Às vezes é ajudar a empurrar o carro, é fazer, às vezes, uma coisinha que você não faria, você sai da tua zona de conforto e se predispõe a fazer aquilo. E aquilo faz toda a diferença. É isso que é fazer algo especial. Não é ser um Gandhi, que às vezes a gente não tem ainda condições de ser um Gandhi, uma Madre Teresa, mas são as pequenas coisinhas que estão ao nosso alcance. Outra coisa, aproveitas com êxito o material que o trem desprezou por imprestável? Essa aqui me pegou, fiquei pensando nessa frase. O que ele quis dizer isso, né? O material que o trem desprezou por imprestável. O que é a forma de ver, o que ele está mostrando aqui é a forma da gente ver as coisas. A gente tem um hábito de ver tudo sempre pelo lado, pelo viés pior. Isso não vai dar certo, isso não presta, isso aqui está ruim, isso aqui. Não, olhar o negativo. Já tentou olhar por outro ângulo? Já tentou identificar se não existem coisas naquilo que está ruim, coisas, pontos fortes, que às vezes a gente tem que chamar a atenção de alguém no trabalho, um filho, alguma coisa, a gente fica pensando, vai lá e dá né? Fala um monte para o filho, chama atenção, briga às vezes. Você chegar falando alguma coisa de bom que ele faz, para depois você abordar alguma coisa que ele precisa melhorar. Não faz diferença? Faz, não faz? Né? Esses dias meu filho estava contando que quando ele era menor, ele estava contando para a família. Até foi no dia de ontem, minha mãe completou 90 anos, nós estávamos conversando em família, contando coisas da infância e tal, e ele disse, pois é, mãe. O meu amigo, ele estava me contando que ele estava com medo de chegar em casa, porque ele tinha caído com a bicicleta e tinha entortado a roda da bicicleta. E que o pai dele era muito bravo, muito bravo. Mãe, você precisa ver, ele ficou o dia inteiro nervoso, porque no final do dia
o pai ia chamar ele, né, ia buscá-lo no colégio, ia chamá-lo para dar uma volta. E porque o pneu tinha entortado, ele sabia que o pai ia brigar com ele. Daí meu filho disse, nossa, eu no outro dia quebrei a bicicleta do meu pai e meu pai não brincou comigo. Disse, meu filho, você tem que ter mais cuidado, agora você vai junto comigo aprender como é que vai consertar essa bicicleta. Então veja, é a maneira como a gente olha as coisas. Então aproveitas com êxito o material que o trem desprezou por emprestado. Como que a gente está olhando as situações? Como que a gente aprecia? Como que a gente identifica? Como que a gente muda isso? Esse é um esforço pessoal, intransferível. O Amaury não consegue passar para mim, nem eu passar para ele, porque não é uma coisa que a gente dá para o outro. É um esforço. O esforço que Pedro fez para aprender a amar aquelas pessoas foi um esforço genuíno. De ver a pessoa chegando, não, eu não vou julgar, eu vou atender, eu vou ver a necessidade. Eu não vou pensar no que ela fez de errado, mas vou pensar no que eu posso colaborar agora com ela. Uma visão diferenciada. Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Paciência. A ciência da paz. Está aí uma coisa difícil de ser vivenciada. Mas é um esforço, é um pouquinho a cada dia que faz a gente mudar. Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Às vezes, nosso espírito de serviço, ele é assim, ó, desse tamanho. A gente se oferece para fazer uma coisa, o primeiro obstáculo, a primeira coisinha, a gente já desiste. No trabalho da Casa Espírita, a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa se oferece para fazer alguma atividade, não, eu quero ajudar. Eu vou ajudar a servir um copo de água fluidificada. Ela não consegue fazer 3 semanas seguidas, ela já desistiu. É uma coisa, é uma tarefa fácil, mas de suma importância, porque todo mundo, quando sair do passe, vai tomar aquela água fluidificada, onde os espíritos amigos vão colocar lá as energias que cada um de nós precisamos. Mas precisa de alguém que faça isso. Então, são pequenos passos que estamos sendo convidados a todo momento. Agora, essa aqui pega todo mundo. Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja, sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade, sem alarde? A gente é aquele assim, bem feito para ele, né? Mereceu passar por isso. Às vezes a gente tem essa reação, né? Em vez de a gente pensar, nossa, né? Vou orar por ele porque é meu inimigo, mas eu tenho que aprender a olhar com outros olhos os meus adversários. A ficar feliz se o meu amigo consegue o que eu não consegui. Se ele conquistou algo que eu ainda não fui capaz. Eu devo me alegrar e não ter ciúmes, ter inveja. São exercícios que nós temos que fazer conosco mesmo. Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Olha, o que dás de ti mesmo, não é o que dás do teu dinheiro, o que dás de ti quando fazes a caridade. Porque, não, eu doei 10 mil reais para atividade assistencial. Tá. Será que quando a gente chegar no plano espiritual vai estar lá uma lista assim, não, a Marie doou 10 mil reais, tantas cestas básicas. Não vai estar lá. Vai estar lá o ato de carinho, de atenção, de dedicação que eu dei. Não os bens materiais que eu dei. Não que os bens materiais não sejam importantes, mas o que ele está perguntando é o quanto que você está se esforçando para dar de si, de você mesmo. Garantir o continuismo da espécie
revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. Para dar realmente uma chinchada em nós, né? Vejam, os animais, eles fazem, não fazem o ninho, né? A passarinha ela faz o ninho, tem lá o passarinho, vai lá, se esforça, traz comidinha todo dia. Nós, seres humanos, também fazemos isso. Mas não é isso que Jesus quer de nós. É que façamos algo a mais. Que saiamos de nós mesmos. Que aprendamos a dar da nossa intimidade. E isso, muitos se aproximaram de Jesus na época que ele esteve encarnado, pensando que aproximar-se dele seria, né, estar com status, né? Porque, afinal de contas, ele fazia tantos milagres e tudo. E foi assim que Efraim procurou Jesus. E disse, Senhor, eu quero tanto ser seu seguidor. Senhor, mas eu não queria ser um seguidor qualquer. Eu queria estar do seu lado direito, ser o seu braço direito. E Jesus disse, é mesmo, Efraim? Sim, eu quero. Bom, Efraim, existem dois tipos de discípulo, o de perto e o de longe. Você quer ser o de perto ou o de longe? E o que seria o de perto e o de longe, Senhor? O de longe é aquele assim que fala que quer estar comigo, que diz que eu sou uma boa pessoa, mas que continua com a mesma vida que sempre levou. O de perto é aquele com quem eu posso contar. Que quando tem alguém para atender, está do meu lado, junto para fazer o atendimento. Que mesmo que não tenha as palavras para dizer bonitas, está ali em oração, em prece, do meu lado, dando um ar de solidariedade, a mão para aquele que está necessitado. O de longe é aquele que ora palavras bonitas, mas que quando está orando, está pensando o que vai fazer amanhã, qual é o compromisso que ele vai ter daqui a uma hora. O de perto pode até falar muito poucas palavras, mas quando fala com tanta ênfase, que só fala assim, Senhor, me ajuda, por favor. Mas fala com o coração. E assim Jesus foi descrevendo o discípulo de longe e o de perto. Quando ele terminou, ele disse, Efraim, você quer ser o discípulo de longe ou de perto? Daí Efraim disse, Senhor, eu vou ali no templo orar rapidinho e já volto para me juntar com o Senhor. Nunca mais volto. Nós estamos aqui nesta experiência carnal, tendo a bênção, segundo Emmanuel, de ter contato com a doutrina espírita, de compreender que a vida é muito maior do que esses prazeres fáceis, fúteis do dia a dia. Que a gente trabalhe, que a gente compre as coisas, mas que a gente não perca o foco do que é mais importante, da família, do amor, da solidariedade, da amizade, da compreensão. Então, que nós tenhamos a cada dia uma meta conosco mesmo. O que hoje eu fiz de diferente de qualquer pessoa, crente ou descrente de Deus? Será que eu fiz algo de especial? Então é esse o convite de Emmanuel para todos nós. O que fazeis de especial? Muito obrigada.